Olá, para quem nos escuta, boas-vindas a este nosso nova investigação de hoje. A gente tem um material na mesa Que parece bem simples no começo, né? exato, parece de uma singeleza quase infantil à primeira vista, mas esconde um oceano absoluto de complexidade humana. O nosso foco hoje é fazer um mergulho profundo, dissecando os trechos de uma obra poética chamada É Possível Alcançar o Céu Sem Asas. É um título e tanto. Nossa, com certeza. E a nossa missão aqui vai muito além de, fazer um resumo de uma história bonitinha ou ler uma fábula em voz alta. A gente vai fazer uma análise bem minuciosa, verso por verso. Imagem por imagem. Isso. A gente quer desenterrar as ricas camadas psicológicas e filosóficas que permeiam esse texto. E durante toda a nossa conversa de hoje, um grande debate vai servir de bússola pra gente. Que é a grande questão da obra. Toda essa abundante terminologia celestial que tá ali no texto carrega, de fato, um viés estritamente religioso. Ela funciona como uma metáfora, assim, avassaladora pro amor e pro sacrifício parental. Eu tô bem animado com essa pauta. Porque o que eu acho mais fascinante nessa estrutura toda é exatamente o uso dessa roupagem mais lúdica. Como assim? Histórias infantis, contos de fadas, fábulas. Elas frequentemente operam como verdadeiros cavalos de Troia, sabe? Cavalos de Troia, gostei do termo. É que elas escondem as verdades humanas mais difíceis, complexas e às vezes as mais dolorosas que existem. Ao embalar temas muito densos, tipo a limitação física de uma criança ou a renúncia de uma mãe. E o peso da realidade de forma geral? Exatamente. Tudo isso dentro de uma atmosfera mágica, com fadas, com anjos. O texto permite que a gente acesse emoções extremamente cruas de uma forma bem segura. A mente baixa a guarda, né? A mente baixa a guarda para a fantasia, e é bem aí que a filosofia da obra nos atinge em cheio. Atua numa fronteira finíssima entre o lúdico e o existencial. É uma armadilha literária maravilhosa. E eu confesso que fiquei muito empolgada lendo. Para entender como isso funciona na prática, a gente pode olhar para o começo da história. Onde somos apresentados à fada. Isso, a fada Fadrícia, e a construção do lar dela. A descrição que a autora faz é muito encantadora. A Fadrícia espalhava beleza, conseguia transformar espinhos em flores. E o texto diz que ela era humilde apesar da realeza. Tem um verso específico aí que é chave. Sim. O verso que diz que, nela, as dores se transformavam em amores. Eu achei isso lindíssimo. É profundo. E aí, um dia, cuidando do jardim, ela avista um fazendeiro de longe. E a descrição dele é o contraste absoluto dela. Total. Ele é forte, tem cabelos enrolados, bruto, mas verdadeiro. Ela tem aquele momento clássico de amor à primeira vista, pensa, ele nasceu pra mim. O encanto é tanto que os olhos verdes da fada se molham de emoção. E a partir daí, o texto já descreve ele com uma contradição fascinante. Chama o cara de anjo fazendeiro. É aí que começa. Eles se casam num dia lindo, flores bailando ao vento, e sobem para construir um lar no topo de uma serra. Por que você acha que a narrativa faz tanta questão de marcar essa diferença? Unindo essa figura tão etérea da fada a um trabalhador braçal tão físico. Bom, se a gente trouxer isso para a lente da psicologia e da simbologia clássica, o que temos nesses primeiros versos é aquela necessidade humana básica de unir opostos. Para criar algo completo. Exato. Na psicologia de Carl Jung, por exemplo, existe a ideia de que nós lidamos com arquétipos, né? Aquelas imagens universais presentes no inconsciente coletivo. Aqui a narrativa brinca com a integração de dois mundos excludentes. O espiritual, imaterial, que é a fada Fadrícia, e o físico, o chão, a sobrevivência prática, representada pelo fazendeiro. Eles habitam universos diferentes. Mas quando se encontram... se complementam perfeitamente. E tem um detalhe na sua fala sobre a Fadrícia transformar dores em amores. Do ponto de vista filosófico, isso não é só um truquezinho de mágica de jardim. Não. Não. É um prenúncio existencial. O texto está avisando a gente, logo de cara, qual é a ferramenta principal dessa personagem. A essência dela não é simplesmente voar.
É a transmutação do sofrimento em afeto. E saber disso é vital para compreender o clímax da história. Faz todo sentido. E sobre essa mistura de palavras, de chamar o homem de anjo fazendeiro, tem um impacto curioso nisso. A gente costuma imaginar anjos com harpas, tocando nas nuvens, não com uma enxada na mão, suados no meio da roça. Precisamente. E o uso da palavra anjo para descrever um homem bruto de mãos calejadas já é o primeiro sinal de que a autora está borrando as linhas. Entre o literal religioso e a metáfora do amor terreno. Isso. A narrativa está dizendo, quase sussurrando ali para quem está lendo, que a gente não precisa olhar para o céu estrelado em busca de figuras angelicais. Elas podem estar arando a terra do nosso lado. É a sacralização do cotidiano. E note onde eles constroem a casa. No topo de uma serra. Que é um ponto alto. Geograficamente, a serra é o ponto de encontro perfeito. É o lugar da Terra que mais se aproxima do céu. Representa o ponto de equilíbrio psicológico ideal para esse casal. A magia dela e a realidade dele criam o que o texto chama de o lugar mais belo da Terra. É uma imagem de equilíbrio muito bonita. Mas como em toda boa história, esse equilíbrio precisa ser testado, né? E é testado com força. É. E é aí que a narrativa avança para a gravidez e a chegada do bebê. A Fadrice engravida e a alegria do casal é tão absurda, tão contagiante, que ela passa os dias voando pela serra inteira só para exibir a barriga. Bem típico de mãe de primeira viagem, metaforicamente falando. Total. E quando o menino nasce, o poema diz que a serra inteira canta em coro. Ela aperta o bebê no peito, os pais transbordam de orgulho, eles dão o nome de Ângelo para o menino. Mais um termo angelical aí. Exato. E o texto desce para detalhes muito físicos, muito fofos. Fala das dobrinhas dele, das covinhas, do chorinho de neném ecoando pela casa de madeira. A vida vira uma bolha de carinho e fartura. E a fada começa a voar com o Ângelo bailando pelo ar, segurando o menino nas alturas. Mas o tempo passa. O tempo passa, o menino cresce. E aí vem uma transição muito dura no poema. Chega um ponto em que o Ângelo fica pesado demais e eles não conseguem mais voar juntos. Essa parte é pesada, literalmente. É, a frase do texto é bem marcante, diz assim: ao pousar, notaram que as pernas ele não conseguia movimentar. O choque dessa limitação esmaga toda aquela alegria inicial e o bebê começa a chorar de forma inquieta. Essa queda do céu para o chão da sala carrega um peso enorme. Esse é, sem dúvida nenhuma, o eixo psicológico mais denso da obra. Vamos pensar um pouco sobre essa metáfora do voo e do pouso forçado. Vamos? Objeções. Nossa, sim. A gente imagina o que a criança vai ser, os obstáculos que ela vai vencer brincando, a vida perfeita que ela vai ter. É um estado de suspensão. A gravidade dos problemas do mundo real parece não existir ali. É uma analogia muito real. Sabe aquele pai que já compra a chuteira e a bola de futebol meses antes do filho nascer, jurando que a criança vai ser o camisa 10 da seleção? É um voo mental. Exato, é um exemplo perfeito. A gente projeta as nossas próprias capacidades ou sonhos não realizados neles. E é por isso que o momento em que o menino fica pesado demais, que força a mãe a descer, tocar o chão, é tão doloroso. É o choque de realidade. Simboliza o inevitável confronto psicológico que todo cuidador enfrenta. O momento de encarar as limitações reais de um indivíduo. O fato de que eles não podiam mais voar juntos significa que o idealismo puro não consegue sustentar a realidade para sempre. O ato de pousar é o impacto com a vida real. E dói, né? Dói muito. Na filosofia e na psicologia, a gente fala muito sobre o devir. O devir é aquele futuro maravilhoso e em constante transformação que a gente desenha na nossa cabeça. E a descoberta de que o Ângelo não pode movimentar as pernas é a quebra desse devir. Exatamente. A descoberta representa a quebra dolorosa desse devir idealizado. É aquele instante terrível, mas necessário, em que os pais são forçados a enxergar o filho não como uma extensão mágica dos próprios sonhos, mas como um ser humano separado, que tem suas próprias restrições, seus próprios fardos. E o choro do menino dessa hora, porque o texto menciona que o amor dos pais só aumentou depois disso, mas diz também que o menino inquieto ficava a chorar. O amor não conserta a perna dele magicamente. Essa inquietação do Ângelo é a manifestação mais
pura da angústia da condição humana diante da nossa própria incapacidade. É aquela frustração visceral, sabe? De querer ir além e não conseguir. Isso. De ter uma vontade infinita na cabeça, mas ser contido pela biologia, pelas limitações físicas ou até circunstanciais. A criança chora porque o corpo não acompanha a vontade dela. E a fada se desespera porque o amor dela não anula a biologia do filho. Perfeito. Mas é justamente essa frustração que nos empurra para o momento mais comovente do texto, porque a Fadrícia não consegue só assistir ao sofrimento do filho de braços cruzados. Ela faz uma promessa. Ela diz que vai resolver a situação. E a resolução exige um custo altíssimo. Muito. O poema diz que ela pensa a noite inteira, sentada, até o amanhecer. Aí ela toma uma decisão. Com muito cuidado, a fada começa a remover as próprias asas. Sem varinha de condão. Sem mágica nenhuma. O texto descreve isso de um jeito que corta o coração. É uma ação física e deliberada. Sem as asas, a Fadrícia toca o chão pela primeira vez na vida, com o peso total do corpo. Ela se desequilibra, ela cai no chão da casa, mas se levanta. A gravidade agindo? Exato. Ela vai andando até o colchão onde o filho tá, ergue o Ângelo e diz a frase que muda tudo. Você nasceu para voar. E então, ela acomoda as próprias asas nele. Visualmente é um contraste absurdo. Uma criatura cuja identidade é baseada no ar e no voo, sofrendo e caindo de joelhos porque abriu mão do que a tornava mágica. Como a filosofia explica esse nível de renúncia? Essa imagem levanta talvez a questão mais profunda da nossa conversa hoje. Filosoficamente, o que significa arrancar uma parte indissociável de si mesmo para preencher a falta no outro? É pesado. Porque, veja bem, as asas não eram um casaco para Fadrícia. Não eram um adorno que ela podia tirar e guardar no armário. Elas eram a natureza dela, a essência do que significa ser uma fada. Uhum. Quando ela remove essas asas, o que a gente está vendo é a materialização psicológica absoluta da renúncia e do sacrifício de quem cuida. É literalmente mutilar a própria identidade para garantir a sobrevivência emocional do outro. Eu fiquei super tocada com essa parte. Sim, e se trouxermos isso para o mundo real, fora da fábula, é a história incontável de pessoas que abrem mão de suas próprias asas. Pense nos cuidadores, pais, mães ou filhos que cuidam de parentes adoecidos. Pessoas que abdicam de tudo. A renúncia da Fadrícia espelha aquela pessoa que desiste de uma promoção na carreira, que abandona um hobby apaixonante, que sacrifica a liberdade financeira para compensar a vulnerabilidade de alguém que ama. A obra mergulha na filosofia do altruísmo extremo. Ela entende o próprio dom. Isso. Ela percebe, depois de pensar a noite toda, que a verdadeira magia dela não era passear pelas nuvens. Era a capacidade assustadora de transferir esse poder para quem estava preso ao chão. E tem um detalhe no texto que você tocou que me chamou a atenção. O poema diz que ela removeu as asas com cuidado, depois de passar a noite toda pensando. Não foi um impulso de um segundo. Não foi um acidente de percurso. Foi uma decisão muito calculada. Ela sabia exatamente o que ia perder. É o peso da escolha consciente. E a consequência dessa escolha é muito bela do ponto de vista simbólico. Porque quando o texto diz que ela caiu, levantou e buscou o Ângelo no colchão, a gente está testemunhando o nascimento da humanidade dentro dessa fada. Ela vira humana. Exato. Ela controlava o vento, agora se submete às leis da física. Ela experimenta a queda, a dor do impacto, o esforço tremendo de ter que usar os músculos das pernas para se levantar. O sacrifício a tornou humana. O chão nivelou a fada à nossa realidade. Tudo isso justificado e sustentado por uma força maior que a própria magia. O amor. O amor. Deixa eu ver se entendi bem a profundidade disso. Porque a resolução da história amarra tudo de uma forma que nos obriga a voltar àquela nossa primeira pergunta. A questão religiosa. Isso. Depois que ela coloca as asas no menino, ela diz para ele tentar mexer os ombros devagarinho e, incrivelmente, o menino começa a flutuar. Ele se torna o que o texto chama de anjo-passarinho. É uma imagem linda. E a partir daí o poema conclui desenhando o cenário de uma família que, nas palavras da autora, ficou perfeita. Fica um ecossistema maravilhoso. O fazendeiro continua trabalhando a terra e alimenta todos. A Fadrícia agora anda a pé pela serra inteira, mas continua espalhando carinho. E o Ângelo,
lá do alto, assume o papel de proteger a natureza e observar a serra. Cada um acha seu lugar. É uma harmonia impressionante. A limitação foi suprida e todos ganharam o propósito. Mas aí vem a grande dúvida, a bússola da nossa investigação. Quando a gente olha para esses termos, anjo, céu, asas, flutuar, a gente está lidando com uma intenção estritamente religiosa ou isso é uma grande metáfora para as dinâmicas de uma família enfrentando a adversidade? Essa é a pergunta de $1 milhão. E para responder com clareza, a gente precisa isolar o vocabulário das ações dentro da narrativa. Sem tomar partido. Exato, apenas observando o que o texto entrega. É inegável que a superfície bebe da iconografia cristã. O menino se chama Ângelo, que é literalmente mensageiro ou anjo. Temos anjo fazendeiro, anjo passarinho e a própria premissa de alcançar o céu. O léxico é profundamente espiritual. Uhum. No entanto, quando você analisa como o problema principal é resolvido, a balança pende esmagadoramente para a metáfora secular. Como assim? Como essas coisas se separam na prática? Pense em como o céu e a salvação funcionam na tradição religiosa clássica. Geralmente, o céu é uma recompensa pós-vida, garantida por devoção moral ou intervenção direta de uma força divina externa. As asas são atributos dados pelo divino. Certo. Mas o que acontece no poema? A salvação do Ângelo, a cura para a limitação dele, não cai das nuvens. Não tem uma divindade externa que desce na serra e resolve as pernas dele com um milagre material. O milagre ali é fruto de muito trabalho, noites em claro, e de um sacrifício visceral, físico e muito terreno da figura materna. O sangue e o suor da mãe é que geram as asas do filho. Nossa, isso muda completamente o peso do título, não muda? Totalmente. É possível alcançar o céu sem asas. Se a gente segue essa sua linha, o céu deixa de ser um lugar entre as nuvens com portões de ouro e passa a ser outra coisa. Exatamente. Do ponto de vista filosófico e existencial, alcançar o céu sem asas significa atingir um estado de plenitude, de paz e de propósito no meio da vida real, apesar de todas as limitações. É a realização pessoal. E pense em como isso se aplica à Fadrícia. Ela responde à pergunta do título com a própria vida. Ela alcançou o seu céu, que é ver o filho superar a angústia e ter a família em harmonia. Exatamente no instante em que ela ficou, literalmente, sem as asas. O céu não é para onde ela vai voar. O céu é a vida que ela construiu no chão, vendo o filho ser livre. É uma virada de perspectiva genial. Eu fiquei encantada com isso. Ela precisou perder a capacidade de voar para conseguir alcançar o céu de verdade. É o paradoxo central da obra. O viés religioso empresta a estética, empresta a grandeza das palavras, mas a espinha dorsal é a psicologia da resiliência humana. E essa família perfeita do final não é a família de comercial de margarina onde nada dá errado. Eles são perfeitos porque a adaptação que fizeram deu sentido a tudo. E esse é o conceito fundamental. A perfeição não é a ausência de feridas. É a capacidade de organizar a vida em torno dessas feridas de um jeito que todo mundo ainda consiga prosperar. Esse é o poder simbólico da fábula. É um espelho cristalino para qualquer núcleo familiar. Quando a tragédia bate à porta, os papéis precisam ser renegociados. Alguém tem que ceder, alguém assume o peso do chão para que o outro tenha a chance de não afundar. Perfeito. Recapeando a nossa longa jornada por esses versos hoje, passamos por um texto brilhante, começamos com a magia pura do amor da fada e do fazendeiro, passamos pelo choque de descobrir a deficiência física do filho e testemunhamos um sacrifício monumental e silencioso, uma renúncia onde quem doa destrói a própria identidade para que quem recebe construa uma nova, transformando um destino trágico preso ao chão num voo inédito. É a prova de que as fábulas entendem a engrenagem do coração humano muito melhor que manuais técnicos. E com uma delicadeza ímpar, né? Nos ensinando que o milagre, na maioria das vezes, tem as mãos calejadas de quem nos ama. Falou e disse. E para encerrar a nossa conversa, eu gostaria de deixar uma última reflexão para quem nos escuta.
Um detalhe provocativo que a gente não explorou diretamente, mas que salta aos olhos no quadro final. Pense na inversão monumental de papéis do desfecho. A Fadrícia, nascida do ar, está permanentemente ligada à terra, caminhando. E o Ângelo, nascido humano e com pernas que o prendiam ao chão, está no alto, flutuando como um passarinho. Os céus trocaram de dono. É uma imagem muito forte. E fica a pergunta: será que a camada mais profunda de sabedoria dessa história não é um aviso silencioso para todos os cuidadores e pais? A ideia de que o amor verdadeiro exige que, eventualmente, a gente aceite ficar para trás com os pés firmemente no chão, apenas assistindo àqueles que a gente salvou habitarem e dominarem os céus que um dia pertenceram somente a nós, é algo gigantesco para se pensar. Agradeço demais a companhia de quem nos acompanhou e até a nossa próxima investigação.